Fala galera, beleza? Então, eu sou o Jonathan, sou advogado e investidor e o objetivo aqui no canal é compartilhar com vocês aí meu conhecimento, experiência em vários assuntos, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre quais indicadores aí, como que eu faço para analisar uma ação. Deixa o seu like, já se inscreve no canal aí, porque esse vídeo vai ficar muito bom, né? Eu vou mostrar aí os indicadores principais que você deve analisar sempre antes de comprar uma ação. Então, vamos embora pro vídeo aí. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que nenhum indicador deve ser analisado ou considerado de uma forma isolada, né? Não adianta, por exemplo, tu pegar só o ROI da empresa e considerar só ele, né, exclusivamente, não vai te ajudar em nada. Ou melhor, vai te ajudar, mas não muito. Então, o importante é sempre considerar os dados obtidos aí através de vários indicadores, né, e formar uma opinião a respeito dessa empresa aí, considerando aí se esses indicadores foram positivos também ou não, né? Então, vamos lá, 4 indicadores que eu sempre analiso e eu acho que são muito importantes serem considerados aí quando tu vai analisar uma empresa. O primeiro deles é o ROI, né, Return on Equity. Meu inglês não é aquela coisa, né, mas é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ou seja, ele faz uma relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Existe um fator muito importante, né, nesse indicador, que é considerar apenas o patrimônio líquido, ou seja, ele já, de certa forma, exclui empresas muito endividadas, e isso é muito bom, né, que tu consegue, em um indicador, ter várias informações unificadas. E, em resumo, o ROI ele indica aí a capacidade e a eficiência da empresa em gerar lucro para o acionista. Então, é um fator, é um indicador muito importante, eu acho que deve ser sempre considerado nas empresas, né? Não pode ser ignorado esse tipo de indicador. O segundo indicador que eu acho bem relevante e acho que deve ser considerado sempre, né, quando analisamos uma ação aí, é a margem líquida. E a margem líquida basicamente mostra aí quanto que a empresa consegue tirar de lucro líquido básico, né, tipo, excluídos aí os custos de operações, impostos, etc. E uma empresa com uma margem líquida maior, geralmente ela tem ou uma vantagem competitiva ou a operação dela é mais simples, o que de fato é mais interessante para o investidor, né, traz uma segurança maior, porque esse tipo de empresa ela geralmente não é tão afetada, por exemplo, em questões de concorrência ou até mesmo em uma crise. Né, as empresas com uma margem líquida maior tendem a ser mais resilientes, lógico, porque elas têm uma margem maior ali para ter o lucro, então dificilmente elas vão ter um prejuízo, entendeu? Né, justamente porque a margem é maior. O terceiro fator aí que eu acho que é bem interessante, bem importante ser considerado ao analisar uma empresa é a liquidez corrente. Né, ela indica aí a capacidade da empresa de honrar seus pagamentos, utilizando apenas o que ela tem de líquido em caixa, né, e fazendo uma relação entre os débitos de curto prazo. O Benjamin Graham, no livro O Investidor Inteligente, ele indica que a liquidez corrente das empresas, para um investimento mais saudável, tu deve buscar sempre empresas com liquidez corrente acima de 1,5 ou 2. E a liquidez corrente, ela mais ou menos vai te indicar, por exemplo, se a empresa tivesse alguma dificuldade em gerar caixa, ainda assim ela conseguiria pagar os débitos dela, né, de curto prazo e se manter ativa, né, que é um fator bem interessante, porque se uma empresa não tem condições de manter os pagamentos de curto prazo, né, qualquer dívida, qualquer prejuízo que ela tenha pode ser que afete de uma forma bem grave a empresa. O quarto fator que eu acho mais importante ser analisado é o dividend yield, né, e ele indica aí a capacidade, não a capacidade, mas quanto a empresa paga de dividendos, né, ou seja, ela retribui aí ao investidor, distribui os lucros aos investidores. E o dividend yield ele é sempre calculado, né, considerando os últimos 12 meses, então ele não é um fator que vai ser preciso, né, de forma a dizer assim, não, a empresa paga 8% de dividendos, o ano que vem ela vai pagar 8%. Não é bem assim. Ela considera os últimos 12 meses, então, né, pode ser que tenha algumas mudanças na empresa, ela não pague ou não tenha um payout tão grande no próximo ano. E também o dividend yield é calculado sobre o valor da ação. Então, por exemplo, se tu comprou ações da Itaúsa a R$ 7,00, hoje o dividend yield da Itaúsa é 10, digamos, e o valor da ação está 14, mas tu comprou as ações da Itaúsa a R$ 7,00. Então o dividend yield para ti é 20%,
entendeu? É o dobro porque tu pagou muito menos no valor da ação. Quanto menos tu paga no valor da ação, maior é o teu dividend yield, né? Isso deve ser calculado pelo teu preço médio e não apenas pelo preço atual da cotação. Então, se tu comprou uma ação há bastante tempo com um preço médio mais baixo, não vale a pena tu vender ela hoje para comprar uma outra que pague um pouquinho mais de dividendos. Tu tem que fazer o preço médio para ver se realmente vale a pena. E o dividend yield é um fator muito importante aí para quem quer ter um rendimento, uma rentabilidade aí, recorrente, né, mesmo que esporádica, porque o dividendo ele não é pago mensalmente, algumas empresas pagam trimestral, algumas semestrais, mas é um pagamento aí que o investidor tem aí eventualmente, né? E bom, desses 4 indicadores que eu falei, né, quanto maior melhor, né? Ou seja, quanto maior for o valor ali que ele apresenta, né, o indicador apresenta, melhor. Então, preste atenção nesse ponto. Sempre procure aí os indicadores, empresas que tenham esses indicadores maiores. Agora eu vou passar para os indicadores que são mais relacionados a preço. E desses aí, ao contrário, né? Nesses indicadores relacionados ao preço, quanto menor, melhor. O primeiro indicador aí que relaciona o preço da ação é o PL, né? E ele faz uma relação do preço, a cotação atual da ação, e o lucro por ação, que é o LPA, que é um outro indicador ali que eu não vou citar, porque eu acho que já no PL já está meio que considerado, quer dizer, já está considerado no PL, né? E o PL ele faz essa relação entre o preço atual da ação, a cotação da ação e o lucro que a empresa tem, né, de modo a apresentar ao investidor uma estimativa de em quantos anos ele teria uma retribuição desse investimento. Estima-se aí que, por exemplo, uma empresa que tem um PL 10 levaria 10 anos para o investidor ter todo o investimento retribuído. Isso não é uma regra, claro, porque deve ser considerado aí o crescimento da empresa, né, vários outros fatores. O PL é um fator muito importante para medir aí o preço atual da ação, a cotação da ação e saber se tu está pagando algo, né, realmente pelo lucro que ela tem. O PL muitas vezes não pode não ser tão preciso em empresas que têm bastante crescimento, aí, empresas que apresentam um crescimento muito alto. O PL ele é calculado aí considerando o lucro da empresa nos últimos 12 meses, então ele não vai calcular para frente, ele vai calcular só para trás, né? E o Benjamin Graham, aí, no Investidor Inteligente, ele cita aí que o PL ideal né, quer dizer, o ótimo empresa oportunidade geralmente é abaixo de 10. De 10 a 20 é um PL ok e acima de 20 a empresa está cara, em tese, né? Isso é o que o livro cita, claro. Não estou dizendo que é a realidade e nem se aplica em 100% dos casos. E outro fator aí de preço é o PVP, né? Não é o PVP de player versus player, né? Mas é o PVP de preço pelo valor patrimonial, né? Ou o valor patrimonial por ação, na realidade, que é o que é utilizado para fazer o PVP. E ele faz uma relação aí entre o preço da ação também, né, a cotação da ação e o valor dos patrimônios da ação aí por ação, ou seja, a empresa tem, sei lá, 20 imóveis, né, no Brasil inteiro e esses imóveis valem tanto, então considerando esse valor dos imóveis ou outros patrimônios, né, que a empresa possua. Esse fator ele já não é tão importante quanto o PL, porque ele considera apenas, né, patrimônio e a gente sabe que algumas empresas aí não possuem patrimônio. A gente pode ver aí, por exemplo, bancos, né, principalmente, ou empresas de tecnologia. Esse tipo de empresa não precisa ter muito patrimônio para continuar com a operação dele funcionando, né? Por exemplo, a gente pega um caso, não vou citar empresas aqui, para não ficar, né, aquela questão de fazer alguma indicação, mas enfim, alguma empresa aí que seja mais fintech, né, seja mais relacionada à tecnologia, dificilmente ela vai ter imóveis físicos ou algum outro patrimônio físico, né? E nesse ponto não vai ter muito, né, patrimônio para considerar ali no PVP. Então talvez o PVP dela seja altíssimo, seja 10, seja 20, e isso não interessa, porque na realidade tem que considerar para esse tipo de empresa só o PL, não tem como tu considerar o PVP. E era isso aí, pessoal. São esses os indicadores principais que eu acredito que devem ser analisados aí quando se vai considerar aí comprar ou não uma empresa. E é lógico, tu não deve considerar apenas esses indicadores. Eu acho muito importante a pessoa fazer uma pesquisa aí, né, e eu sempre faço, para saber o que a empresa está fazendo, né, o que ela está, as suas projeções para o futuro, né, quais são os planos da empresa e entender o negócio, né, porque é muito importante, não adianta tu investir em uma empresa sem saber o que ela vai fazer daqui 2, 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos. Né. Se vocês quiserem aí que eu comente sobre como analisar esses relatórios do site de relação com investidores, né, deixa nos comentários aí. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Deixa o curtir aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos aí, com pessoas aí que tu conhece que se interessem pelo assunto, né, para ajudar aí a propagar aí informação para todo mundo. Muito obrigado, galera, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!